Olá, meus amigos, chegamos a mais um encontro, nosso canal Mineração de Cabo a Rabo. Nós estamos falando sobre mecânica, sobre hidráulica, uma disciplina fantástica, maravilhosa, que todo técnico tem obrigação de conhecer. E o tema central dessa aula é hidráulica, o poder invisível da pressão, compreender a fluidez como forma de inteligência técnica. E nós vamos falar dessa força maravilhosa, mas uma das forças mais discretas que existem, porém uma das mais poderosas da engenharia, que é a hidráulica. Então, se a mecânica é o músculo da máquina, a hidráulica é o sangue que faz esse músculo se mover. Então, quando vocês olham uma escavadeira se movendo, um caminhão basculando, uma perfuratriz atuando, saiba o que é a hidráulica, que transforma o comando humano em força controlada. E o objetivo dessa aula é que vocês compreendam os princípios físicos da hidráulica, sua aplicação industrial e minerária e o raciocínio técnico que permite transformar pressão e fluido em trabalho mecânico. Começamos com os fundamentos da hidráulica. O que é hidráulica? O que é isso, Carlão? Conta pra gente. Hidráulica é o ramo da mecânica dos fluidos, que estuda o comportamento dos líquidos sob pressão e em movimento. A palavra vem do grego aí, está aí no quadro aí para vocês acompanharem. Hidro, água, mais aulos, tubo. Resumindo, é a ciência que transforma líquido em força útil. E quais são os princípios físicos essenciais? Princípio da incompressibilidade dos líquidos. Diferentemente dos gases, os líquidos não se comprimem. Isso significa que a força aplicada em um ponto é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido. Para isso, nós temos que nos recorrer ao que é o princípio de Pascal, onde ele diz que a pressão aplicada a um fluido em repouso se transmite igualmente em todas as direções. E, ao lado aí, você tem essa forma, onde P é pressão, Pascal, F é a força em Newton, e A é igual a área em metro quadrado. Para entender isso aí de uma forma prática, tá? Um pequeno pistão aplicando 50 newtons sobre uma área de 1 centímetro quadrado pode gerar 5.000 newtons em uma área 100 vezes maior. Isto é a multiplicação hidráulica de força. É um exemplo simples aí que você pisa nele todo dia e nem sabia que acontecia isso tudo. Pedal do freio. Quando o motorista pressiona o pedal, um fluido hidráulico transmite a força até os pistões de freio, multiplicando o esforço. Sem o fluido, não há transmissão de energia. Aí você se arrebenta num aparelho, numa coisa qualquer. Sem pressão, não há um movimento do líquido. Então, é o mesmo princípio de uma escavadeira. O operador move uma alavanca e toneladas de material se deslocam com precisão. E quais são unidades e grandezas básicas disso aí? Nós temos pressão, o símbolo. Essa tabela está aí ao lado, para vocês acompanharem. A unidade é Pascal ou bar. E o exemplo aí, que eu já citei para vocês, sistema de freio, vazão, símbolo Q, metro cubo por segundo ou litros por minuto, bombas hidráulicas, potência em a unidade watts ou HP, cilindros e motores, densidade, quilogramas por metro cúbico, você tem o fluido hidráulico, a densidade dele, e a viscosidade, que é o PA.S, é a resistência ao escoamento. Mas eu não sei como é que é isso. Muito simples, quando for trocar o óleo do carro, você observa, ele tem uma determinada viscosidade. Aí você pega um óleo de freio, você vê que a viscosidade é bem menor. Então aí você já vai entender o que é viscosidade. E os componentes do sistema hidráulico? São complicados? São ruins? Ou seja, o sistema hidráulico tem 5 elementos fundamentais. Primeiro, reservatório, que armazena o fluido e é conhecido como tanque de óleo. A bomba, que converte a energia mecânica em hidráulica. Bomba de engrenagem, tem outros tipos, nós vamos ver mais adiante, mas esse é um exemplo. Válvulas. E está uma coisa importante. Elas controlam a direção, vazão e pressão. Os bichinhos aí são ferozes. Válvula de alívio, válvula direcional e válvula de fluxo. Tem os atuadores que convertem o que é energia hidráulica em mecânica. Cilindro, motor hidráulico. E as tubulações, que são como as veias do nosso corpo.
que transportam o sangue das máquinas, o óleo hidráulico, são mangueiras, dutos metálicos e muito mais. Bombas hidráulicas. E falando em bombas hidráulicas, nós temos 3 tipos principais. Engrenagem é simples, robusta, usada em sistemas de média pressão. Muitas delas são usadas nesses caminhões basculantes que a gente vê passar aí todo dia nas estradas aí. Bomba de palheta, fluxo contínuo e menor ruído. E bomba de pistão. Essas aí são ferozes. Alta pressão, são usadas em máquinas pesadas. Acaso, onde é que eu vou ver uma bomba de pistão aí? Quando você estiver passando perto de uma construção e estiver bombeando concreto com uma laje ou com uma qualquer coisa, chega perto lá, pede ao operador, deixa eu ver essa bomba funcionando. Você vai ver uma bomba de pistão aí, fazer miséria e bombear concreto aí, com uma força e uma distância feroz. Nas perfuratrizes e nas escavadeiras, as bombas de pistão são o coração do sistema, capaz de gerar mais de 300 bar de pressão. Falando das bombas, vamos falar também dos cilindros hidráulicos, que transformam pressão em movimento linear. Que movimento é esse, Carlão? Empurrar e puxar. Simples assim, força gerada. A fórmula está aí no quadro aí para vocês. Ó, F é igual a P vezes A. Exemplo, um cilindro com 100 bar de pressão e área de 0,01 metro quadrado gera 1.000 newtons, que é aproximadamente 100 quilogramas por. E as bichinhas famosas, as válvulas hidráulicas, são o cérebro do sistema. Falei que essas bichinhas famosas, elas controlam direção do fluxo, válvula direcional, vazão, válvulas reguladoras, pressão, válvulas de alívio ou segurança. Sem válvula, meu amigo, a hidráulica seria uma força sem controle, coisa mais descontrolada do mundo. Com válvula, ela se torna inteligência aplicada. Tubulações e conexões, vamos falar das veias desses nossos equipamentos fantásticos, que a gente tem a oportunidade de ver e trabalhar com eles a todo instante. As tubulações e as conexões devem suportar a pressão nominal do sistema. Curvas fechadas, restrições aumentam o quê? Perda de carga, ou seja, energia perdida por atrito. Né? Para ter problemas aí. O fluido precisa fluir sem bolhas nem vazamentos. E a hidráulica na mineração? Vamos entender um pouco mais aí. Quais são as principais aplicações? Tem equipamentos, e aí eu vou dizer a função dele, e observação. Escavadeiras movimentam braços e caçambas, controle fino e força bruta, perfuratrizes, ação no martelo e avanço do bailete, alta pressão e operação contínua, transportadores, tensionamento e frenagem, sistema combinado hidráulico e mecânico, sistemas de elevação, atuadores lineares, substitui macacos e talhas manuais, bombas de polpa. Tem um próximo episódio exclusivo, nós vamos falar sobre polpas aí, sobre bombeamento de polpas. Elas fazem o que? O transporte da lama mineral hidráulica mais abrasão. E vai ser o tema da nossa próxima aula aí. Fique ligado, se você chegou até aqui, deixa o seu gostei ou não gostei, já marca lá se não for inscrito. Já se inscreve e marca o sininho para seguir essas nossas aulas. Falhas comuns e o diagnóstico. Lentidão, passinho de tartaruga. Ar no sistema ou bomba desgastada. Ruído, você pode ter cavitação, que é entrada de ar no fluido. Nós vamos falar sobre cavitação e mais alguma coisa aí na nossa aula número 5 aí. Então continue acompanhando essa série. Aquecimento, excesso de pressão ou retorno bloqueado. Vazamento, aí danou tudo. Junta danificada, excesso de vibração, mangueira furada. Ó, quando chega nesse ponto aí, a coisa está feia. E o que é um conceito de cavitação, já que nós falamos? Quando o fluido forma bolhas de vapor por baixa pressão, guardem bem isso, nós vamos ter uma aula específica para falar um pouco mais sobre isso, mas guardem, forma bolhas de vapor por baixa pressão. Essas bolhas implodem e destroem válvulas e rotores. Cavitação é como ferrugem em movimento, corrói silenciosamente a potência da máquina. Agora, tem como você ouvir e se deixar acontecer. Vamos falar um pouquinho de segurança, porque quando se trabalha com hidráulica, a segurança é primordial nesse aspecto. Nunca desconecte uma linha pressurizada. É caixão e vela preta quando você faz isso. Verificar a temperatura do fluido antes de abrir o sistema. Você pode ter queimaduras gravíssimas. Utilizar EPIs específicos, óculos, luva,
bote isolante, ou seja, todos aqueles EPIs necessários ao trabalho com manutenção e sistema hidráulico. Evitar torções em mangueiras, a pressão pode gerar um efeito chicote, uma chicotada dessa, tudo mais. A hidráulica é a arte de controlar a força invisível. A água ensina o técnico a pensar com fluidez, ela se adapta, contorna, mas nunca perde o poder. Na vida profissional, a inteligência é como a pressão, invisível, mas presente em tudo que move o mundo. Chegamos ao final dessa nossa aula. Você chegou até aqui, deixa o seu gostei ou não gostei. Se inscreva no nosso canal, continue acompanhando nossos vídeos, as nossas postagens. E 2026 vai ser um ano fantástico para o pessoal da mineração. Seja ele profissional, estudante, operador, engenheiro, técnico, você gosta de mineração? Vem para cá, vem para o canal Mineração de Cabo Rabo. Até o próximo encontro.